Boa noite de novo. Prazer enorme estar com vocês. E hoje é assim, uma noite muito especial, que nós vamos estar conversando e conhecendo um pouco da vida de uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem uma história lindíssima, que está escrita nesse livro, Guerra Alheia, que vocês vão receber os autógrafos. Uma mulher que tem uma trajetória de vida pessoal e de vida como autora, como escritora, uma trajetória linda, linda. E ela é uma pessoa linda, né? Ela é de uma doçura, de um encantamento, que eu acho que a gente vai hoje, nós temos um brinde, né? Vamos erguer um brinde à Marina Colasanti. Bom, e agora vou convidar para estar conosco o nosso grande parceiro, nosso amigo, Cláudio Rodrigues, que vai entrevistar a Marina Colasanti. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje foi anunciado o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Vocês devem ter acompanhado. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, foi escolhido por sua iniciativa decisiva para resolver o conflito de fronteira entre a Etiópia e a Eritreia no leste da África. Só entre 1998 e 2000, uma guerra entre esses dois países que já durou mais de 40 anos por aí, só nesse período de 2 anos morreram mais de 80 mil pessoas nesse conflito. E o acordo de paz só foi assinado há 1 ano e pouco, em 2018. Mas por que estamos falando de Etiópia, Eritreia? É porque a nossa convidada nasceu na Eritreia. E esse livro aqui, Minha Guerra Alheia, trata dessas memórias dela, da infância e desse período, e que não teve só esse conflito entre Etiópia e Eritreia, teve também o período do fascismo na Itália, porque a Eritreia era uma possessão italiana. É um livro maravilhoso e é uma maneira fascinante da gente conhecer esse período da história que é tão rico, né, e tão importante do século XX, do ponto de vista de uma criança, porque ela era uma criança na época. Então, vou começar perguntando, quem eram Manfredo e Liseta? Manfredo era meu pai, que aos 60 anos se tornou ator, e foi ator da Globo, foi ator de muitas novelas, mas naquele momento ele não pensava em ser ator, pensava em viver na África, porque ele tinha feito como voluntário as guerras de conquista, que era como se chamavam na Itália as guerras de colonização de territórios africanos. A Itália já possuía a Eritreia desde o século XIX, há muito tempo, e quis apropriar-se da Etiópia para refazer o Império Abissínio. Então, quando eu nasci, era tudo uma coisa só, era tudo Abissínia. E Liseta era minha mãe, que morreu muito jovem, aos 40 anos, que era uma mulher muito bonita, fez letras, e mudou-se com meu pai para a África numa aventura conjugal. E só para esclarecer, você nasceu em Asmara, né? Que Mussolini, que na época era o chefe do governo italiano, ele queria transformar numa pequena Roma, é isso? Quando eu falo que eu nasci na África, todo mundo vê filme da Metro, girafas, savanas. Não, eu nasci num platô 2.050 ou 2.500 metros de altitude, portanto, muito fresco, e uma capital construída para ser uma joia da coroa fascista, claro.
O regime chamou os maiores arquitetos para construírem prédios e, até hoje, é a única cidade africana Art Deco. É uma joia que está caindo aos pedaços porque a Eritreia não tem dinheiro, o dinheiro que havia foi gasto todo no conflito, mas é uma preciosidade, uma cidade europeia dentro da África, se assim podemos dizer. Você mostra o fascismo na Itália com Mussolini, mas de um ponto de vista muito pessoal, né? Queria que você desse para a gente um panorama daquele fascismo raiz, né? Que a gente hoje vive um fascismo Nutella aqui no Brasil, e aquele fascismo raiz, como era a vida sob um regime fascista? A vida das pessoas comuns, que eu digo. Havia pessoas comuns e havia pessoas contrárias ao regime. Como meu pai era fascista desde jovem, porque ele foi voluntário numa expedição militar para conquistar uma parte da Iugoslávia que havia pertencido à Itália, colada na área de Veneza ali. Foi uma guerra de reconquista, né? Porque era depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália perdeu, né? O poeta D'Annunzio, que era um grandíssimo poeta naquele momento, chefiou essa expedição de 1000 homens, 1000 jovens alucinados, com espírito guerreiro, que foram com ele, e meu pai entre eles. O fascismo, na minha casa, era visto de uma forma positiva. Nunca questionei depois meu pai, porque não me parecia correto. Mas nem todo mundo era a favor. Eu não sei como vivia quem era comunista, ou de esquerda, ou contrário ao governo, ou contrário a uma ditadura, ou contrário à censura. Isso eu não tenho essa vivência. Na minha casa se vivia... Durante uma guerra, e eu cheguei na Itália no começo da guerra, em 40, durante uma guerra, abdica-se do futuro. Não se pensa mais no futuro. Pensa-se, tudo é remetido para uma data hipotética, quando a guerra acabar. Quando a guerra acabar, a gente vai fazer... Quando a guerra acabar, mas a guerra não tem data para acabar. A guerra da Eritreia durou 40 anos, a da Itália durou 5 anos, a Segunda Guerra durou 5 anos. Então, a gente aprende que não se fazem pedidos, as crianças não pedem nada, não é tempo de se fazer pedidos. Come-se o que houver para comer, não tem essa de eu não como nada verde. Você come... E você fala que quando, por exemplo, se não tem café, faz café de chicória, né? Sempre se substitui por outra coisa e outra coisa. Era café de chicória, porque a Itália não planta café e tinha perdido as colônias na África, era chicória. Açúcar, eu roubava com uma colherzinha de boneca no açucareiro da minha mãe, levei uma bronca do meu pai, esse açúcar sagrado da sua mãe para o café, deve ser por isso que eu tomo café sem açúcar. E eu nunca pude apreciar devidamente o peru de Natal.
na minha casa nunca se cozinhou peru de Natal, porque durante 2 meses, ou 3 meses, ou muitos meses, só se comeu peru e couve-flor. Peru e couve-flor. Peru e couve-flor. Ou couve-flor e peru. Acho um bicho insuportável. E outra coisa também que se comia naquela época era arroz, né? Que não é muito comum italianos comerem arroz, né? No seu risoto. Você falou que inclusive tinha uma campanha que comer arroz era patriótico, né? Teve uma campanha. Mas isso é porque a gente estava no norte, que os aliados foram entrando pelo sul, fizeram um acordo com a máfia para entrar pelo sul, e a gente foi indo para o norte, porque meu pai era transferido, ele trabalhava com associações industriais, Confindústria, Confederação Industrial. Então, as indústrias iam indo para o norte, e quando a guerra acabou, nós estávamos na última fronteira. Com a Suíça, né? E lá se come arroz. No meio do país se come polenta, no sul do país se come pasta e no norte do país se come arroz. Então a gente comia arroz quando comia arroz, ou então comia polenta, não havia mais pão, mas nós alugamos uma casa grande de um judeu, e essa é uma história muito comovedora que depois eu conto. Um judeu refugiou-se na Suíça e deixou a casa para alugar nas mãos de advogados que não fossem judeus, porque não precisavam emigrar. E meu pai alugou essa casa. Era uma casa no meio, numa encosta de morro, bem distante de Como, a cidade perto de Milão, 45 minutos de trem de Como, uma coisa assim. E no alto de uma montanha. Então, nós pudemos ter ovos, uma cabra que dava leite todos os dias para as crianças. Minha mãe tentou fazer queijos, só conseguiu fazer vermes. Mas olha o que é o amor, né? O pai dela pegou esse queijo cheio de vermes e falou, não, os franceses comem queijo assim. E ele comeu como prova de amor, né? Ele comeu o queijo com vermes. Então, a gente pôde ter um alívio alimentar nesse momento, quando a comida mais faltava. Você é uma pessoa que tem muito carinho pelas coisas da memória. Inclusive, guardou uma série de objetos, né, de família nesse período. Eu queria saber se você, de vez em quando, ainda usa algum daqueles acessórios de vestuário que você herdou daquela época. Não, eu tenho um albornoz do meu pai. Eles, como era muito frio, 2.000 e tantos metros, era frio à noite, quando eles saíam, eles se cobriam com albornoz, os meus pais. O dela era branco, bordado com fios de prata, prata mesmo. Mas foi envolta nele quando morreu. Foi enterrada envolta nesse albornoz branco. O do meu pai é de lã preta, bordado com seda preta. E eu usei várias vezes para ir ao municipal e tal. Gosto muito. Agora ele está guardado, o Rio de Janeiro, nem ao municipal se vai mais de albornoz, vai-se de jeans. Então, o pobre albornoz está guardado dentro de um baú, no fundo de um baú. E eu tinha faixas dos Ascari. Os Ascaris, porque a Eritreia foi povoada por tribos árabes nômades. Então, os Ascaris eram um corpo militar fiel à Itália,
que lutava com a Itália e lutou nas guerras da Etiópia. E eles tinham um uniforme com uma faixa vermelha de lã ao redor da cintura. Essa faixa eu tenho uma e guardo até a morte. Você tinha 2 anos de idade quando começou a Segunda Guerra Mundial e naquela sequência você foi alfabetizada no meio daquilo tudo lá. Eu queria que você contasse um pouco, que é uma das partes emocionantes do seu livro, você contasse como foi a sua alfabetização, aquela coisa da casa da professora. Porque as escolas na Itália eram edifícios muito sólidos, feitos para serem escolas, feitos para transmitirem uma mensagem da importância da educação e da solidez da formação, imediatamente foram requisitadas pelo governo para o esforço de guerra. Esforço de guerra, entre aspas, porque tudo era para o esforço de guerra. Eu me lembro da minha mãe entregando a aliança, que é tudo simbólico, tudo simbólico. 3 mosquetes plantados na praça principal e pendurado nos 3 mosquetes um capacete militar. E as mulheres, em fila, chegavam no capacete, tiravam a aliança, entregavam para o Estado, para o esforço de guerra, e ganhavam uma outra de metal vil, sem nada escrito dentro, é claro. Então, tudo era para o esforço de guerra. E as escolas foram requisitadas para serem hospitais, depósito de munição, quartéis e tal. As professoras, defenestradas pela situação, fizeram escolas domésticas. Cada uma, na sua casa, dava aulas para 10, 5, 15 estudantes de graus diferentes, porque ela só podia fazer dessa maneira. Então, quando meu irmão foi levado para a casa de uma dessas professoras para ser alfabetizado, eu acompanhei, ele era 1 ano mais velho que eu. Maravilhoso irmão Arduino Colasanti, um ídolo das mulheres. Porque era muito bonito. Quando ele foi levado, eu fui com a babá acompanhando meu irmão. Eu entrei na casa da professora, o irmão dela era desenhista, então uma parede toda era tomada por quadros que eu hoje sei que eram muito kitsch. Pintinhos com a galinha, um Cristo cheio de espinhos, mas para mim aquilo foi o Louvre. Eu achei que era uma maravilha absoluta, vasos de flores, muitos quadros. E aí desci 3 degraus, porque isso era a entrada da casa dela, desci 3 degraus, estava uma mesa redonda, cheia de crianças em volta. Alguns tinham caderno com desenho. Eu lembro claramente o desenho de uma rã, que o irmão dela fazia os desenhos para introduzir a letra R. A rã era para introduzir a letra R. Eu olhei aquilo e fiz um escarcéu. Não quero ir embora, quero ficar. Chorava, gritava, porque eu percebi que aquilo era um paraíso. Aí a professora, bom, hoje ela fica. Botou duas almofadas numa cadeira e eu fiquei. Ela não sabia com quem estava lidando. Fiquei para sempre.
E depois dessa professora, tive outras na mesma situação. Só um ano eu estudei num colégio formal, nas Ursulinas de Como. Era um colégio formal, meu irmão foi para o São José e eu fui para as Ursulinas. Outra coisa muito interessante na sua infância eram as canções infantis. Eram todas de guerra? Não, as canções infantis não eram, mas o que a gente Não, o cantava... repertório, desculpe. Não, o repertório, o que a gente cantava, o que eu cantava, eram canções de guerra. Havia muitas, desde Facetaneira, que era Carinha Preta, porque era a canção da conquista da Etiópia. Carinha Preta, os italianos sempre foram seduzidos por mulheres. Então, Carinha Preta, quando eu chegar, eu vou te dar outra bandeira, outro rei, e vou te abraçar atrás da moita, não sei o quê. Era mais ou menos assim. Ela cantava isso. E eu cantava isso, eu cantava canções de guerra, porque eu ouvia os adultos cantarem. Eu cantava Lili Marlene, versão em italiano, porque, claro, que alemão era muito difícil. Era isso que a gente cantava, e às vezes diziam para a gente, shh, shh, não pode, criança não pode. Mas, E quem era a Facetaneira da sua família? Era eu, a única nascida na África. Meu irmão é da Toscana, chiquérrimo. E eu era a única africana. E eu me sinto africana. Eu sou brasileira, italiana e africana. Eu sou de 3 continentes. Porque você não nasce na África impunemente. Outro dia, um amigo meu olhou na internet e estava lá, eritreus famosos no mundo. Estava lá meu nome. Achei... Não deve ser muitos também, né? Deve ser poucos. Né? Devem ser poucos. Corredores, os etíopes e os eritreus são bons de corrida, né? Você é de uma geração que nasceu entre 2 guerras mundiais. Como isso afetou sua vida, sendo o seu pai um militar que amava as guerras? Me deu horror à guerra, a todas as formas de guerra. Sou antimilitarista pelo sangue. Meu sangue corre contra o militarismo. Não gosto de armas. Mas você teve uma arma, né, que seu pai te deu? Uma pistola, uma bereta? Eu tinha, porque eu morava no Parque Lage. O Parque Lage era a casa da minha família. Eu vim para morar no Parque Lage. Era a casa da minha tia-avó, cantora lírica, que casou com Henrique Lage em 1925. Então, eu morava no Parque Lage e minha mãe já tinha morrido e minha tia já tinha se mudado para a Itália, minha tia-avó já tinha se mudado para a Itália, e eu saía à noite, jovenzinha, até com aquela gatice que as pessoas têm na juventude, todas as pessoas são gatos na juventude, e meu pai ficou com medo de eu atravessar aquela aleia comprida do Parque Lage, porque eu entrava no portão lá embaixo, meus amigos me deixavam lá embaixo, e eu subia sozinha no escuro até a porta dos fundos da casa. Eu me treinei para poder fazer esse percurso correndo, caso algum meliante, algum me pulasse, elemento, né? algum mau elemento me pulasse em cima. Mas meu pai, sabendo que eu atirava muito bem, me deu de presente uma pistola pequena, uma Beretta 22, calibre 22, que não para ninguém,
mas pode fazer algum pequeno estrago. E eu saía com aquela bereta, com aquela pistola na bolsa, na bolsinha de noite. Eu saía com meus amigos armada por causa disso. E um episódio muito interessante também é que, quando teve o golpe militar de 64, ela trabalhava no JB, e no dia do golpe ela foi com a arma lá, botou a arma na bolsa e foi lá para resistir, né? Porque as Forças Armadas estavam invadindo o Jornal do Brasil. Então, eu saí da casa de uma amiga, o marido dela era da turma do Carlos Lacerda, coronel da Aeronáutica. Botou um macacão de voo, fechou o zíper e se mandou. E eu peguei meu revólver, botei na bolsa e disse, vou para o jornal, defender o jornal. Quando eu cheguei, tava alguns profissionais, alguns redatores e tal, e estava o Carlos Lemos, que era o chefe da redação. Aí eu falei para ele, Lemos, eu vim armada. Que isso, mulher? Tá maluca? Passa a arma para cá. Passa a arma para cá, tá tudo tranquilo, você não vai ficar com essa arma. Aí eu entreguei a arma a ele, ele trancou numa gaveta. Essa arma você ainda tem, não? Devo ter. Você é do tipo que guarda essas coisas, em né? algum topo de armário, mas não tenho mais munição, acho que nem há munição para ela. Agora os calibres, sobretudo no Brasil, são pesados. Voltando lá atrás, porque o livro dela vai até esse período em que ela está para vir para o Brasil junto com a família, né? Então, voltando... E aí, no livro, ela vai nas reminiscências, de vez em quando ela dá um salto para o futuro para estabelecer alguma relação com um episódio que ela viveu adiante, né? Então, por isso que eu lembrei desse episódio que está no livro, mas o seu livro não chega até esse ponto. Então, eu queria te perguntar, aqui que você conta que no período em que você esteve em Comum, né, que ainda estava durante a guerra, você conta que nunca leu tanto sobre as sirenes de anúncio de bombardeio. Você e seu irmão leram a biblioteca inteira, não é? Porque o regime achou que as crianças precisavam de literatura. Então, encomendou 3 coleções, coisa que foi feita recentemente nas comemorações do Cervantes, na Espanha. Foram feitas 3 edições do Quixote. Então, era uma coleção de literatura universal para crianças, adaptados para criança, outra coleção dos mesmos livros adaptada para 13 anos até a juventude, e eu acho que havia uma outra coleção jovem, de jovens adultos, dos tesouros da literatura universal. Meus pais, como a gente chegava numa cidade onde a gente não tinha amigos, onde a gente não podia carregar brinquedo, porque não se carrega nada quando a gente se muda numa guerra, se leva a roupa do corpo e basta. O anel da minha mãe de brilhante, costurado na bainha da saia, para uma emergência. Então, meus pais iam à livraria e compravam livros para nós. E era a nossa distração, era a nossa companhia. Nós líamos o dia inteiro. Quando a gente cansava de ler, a gente começava a fabular, inventava histórias. E assim lemos muito, muito, muito. Foi a minha epifania leitora. Você acha, assim, eu fico imaginando, talvez naquele momento tenha despertado a escritora também, né? No momento que você começou a fabular coisas também. Não sei. Eu escrevia coisas na infância, eu escrevia poemas, mas, na verdade, eu me tornei escritora quando eu fui para o Jornal do Brasil
descobriram que eu tinha um texto de boa qualidade, me tiraram da reportagem para a redação. Naquela época, os repórteres não escreviam nada, tudo era reescrito pelos redatores, era o modelo americano. Me puseram na redação e, em seguida, me puseram como cronista, substituindo Carlinhos de Oliveira nas férias. E aí eu já tinha um retorno, já sabia que a minha escrita valia alguma coisa. Chegando em casa, já morava sozinha, botava o papel na máquina, uma Olivetti 22, e comecei o primeiro livro. Pessoal, vocês sabem que aqui, no final, tem uma sessão que vocês podem fazer perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, então vão pensando aí o que vocês gostariam de perguntar à Marina, mas eu ainda quero fazer mais uma ou duas perguntas para ela. Eu quero contar uma coisa, antes que você faça as perguntas. A respeito da casa na montanha, alugada do velho judeu que estava na Suíça. Eu fui receber uma comenda no Instituto Italiano de Cultura e estou sentada preparando-me para receber essa comenda, quando uma pessoa me toca aqui atrás. Eu me viro, era uma mulher. E ela me disse: eu adorei a sua crônica de ontem, de antes de ontem, sei lá de quando, porque eu também conheço Albavilla. Albavilla era o nome da cidadezinha daquela casa. Eu também conheço Albavilla. E aí começamos uma conversa microscópica, apressada, porque eu tinha que receber a comenda e eu não estava prestando atenção em nada do que se dizia a meu respeito, eu só estava prestando atenção nela, e descobrimos o seguinte, que ela era a neta do velho judeu da casa, e que ela considerava aquela casa como dela, assim como eu considerava a minha, porque eu vivi um ano de quase felicidade ali. Então, esse encontro, a vida proporciona esse tipo de encontro. Esse encontro é uma joia despertada por uma leitura de um texto, e nós vamos nos encontrar no Rio de Janeiro, Brasil. É incrível, né? E assim, por que o Brasil? A sua família já tinha alguns laços aqui. Porque Manfredo, meu pai, veio para o casamento da tia. O pai dele... Isso ainda durante a guerra? Não, antes. Depois, antes da guerra. 1925 foi o casamento. Antes. E o meu avô era o padrinho da irmã no casamento. Então, meu avô veio com a família, a mulher e os 2 filhos. Meu pai já era adulto, depois do casamento ficou alguns meses aqui, não sei quanto, e algum tempo depois voltou e passou um ano aproximadamente no Brasil. Então ele já conhecia o Brasil, tinha 3 primos no Brasil, tinha essa tia, que para mim é tia-avó, para ele era tia. Então ele, quando o sonho africano acabou, ele já estava acostumado com os trópicos, pensou, então vamos para o Brasil. Ainda bem, né? Então, a última pergunta antes de abrir para vocês. Você dedica o livro a seu doce irmão Arduino. Eu queria, para encerrar aqui, que você falasse um pouco dele, porque eu sinto que havia um grande amor entre vocês, né? E cumplicidade, companheirismo. Nós nos pegávamos de porrada, eu mordia, ele me dava tapas, mas nós nos amávamos muitíssimo, porque fomos
durante esses anos todos, fomos o suporte do outro e a companhia melhor para o outro. Arduino era um homem especialmente bonito, foi ator de cinema, fez todos os filmes do Nelson Pereira dos Santos. Por isso meu pai tornou-se ator, porque eles estavam rodando um filme do Nelson chamado Fome de Amor, com Leila Diniz, e estavam rodando em Angra. E no dia do descanso, Arduino sugeriu, por que não vamos à fazenda do meu pai? Meu pai tem uma fazenda aqui, ele é muito legal, sempre tem cachaça, sempre tem álcool, ele sabe cozinhar, ele vai fazer comida para a gente. E foram todos para a fazenda do Manfredo. E é claro que a noite acabou na manhã seguinte, todo mundo dançou, tenho fotos dele dançando com a Leila Diniz na fazenda, e se apaixonaram por ele, e o Nelson incluiu ele no filme. A partir daí, ele tornou-se ator, fez muitos filmes com o Nelson, fez teatro com a Camila Amado, enfim. E Arduino era não só muito bonito, como muito inteligente, e é um precursor do surf. Ele fez as primeiras tábuas de surf, as primeiras tábuas eram de madeira. Gente, não havia isopor, era de madeira moldada. Era um trabuco pesadíssimo. Ele está em todos os livros de surf do Brasil, porque era um precursor, e era um apaixonado pelo mar. Ele era... você mergulhava com ele? Eu também. Você com outras intenções. Dele, saber, né? certamente. Mas era lindo, né? Era muito bonito. E ele era mergulhador profissional, ele trabalhou nas torres de petróleo, enfim, era um homem do mar. E eu mergulhei com ele no navio afundado da Barra, quando a Barra não existia, só tinha uma estrada de terra correndo ao longo do litoral, e a gente ia de lambreta, ele e eu sozinhos, de lambreta até os morros lá no fundo formarem a corcova de um camelo. Era o sinal de que ali estava o navio afundado. A gente largava a lambreta e mergulhávamos os dois. Não sei como ele tinha coragem de me levar, porque eu não sabia pegar jacaré. Se o mar virasse, eu estava morta. E eu ia junto com ele. Era meu orgulho fazer tudo o que ele fizesse. Bom, vamos pedir uma salva de palmas para ela. Muito obrigado pela entrevista. Salva de palmas para você que fez as perguntas. Foi lindo esse encontro aqui, como sempre. Agora, perguntas, né? Alguém já se manifestou ali. Tem outro microfone, não? Boa noite, Marina. Boa noite. Eu queria saber se vai ter a continuação, se depois você vai continuar contando a sua história a partir da chegada aqui no Brasil. A gente já vai começar a esperar, então. Você pretende? Não, eu já fiz esse livro. Acabei há 3 meses esse livro. Na verdade, não é centrado em mim, não é um livro centrado na minha pessoa. Tem uma biografia de Gabriela, tem uma biografia de Henrique, tem uma pequena biografia do meu avô, que é a razão de eu estar aqui, e depois, como era a vida no Parque Lage, a vida familiar, como era a vida doméstica no Parque Lage. E a minha relação com ela, na Itália, muitos anos depois, vai até a morte dela. Qual título? Vozes de Batalha.
Boa noite, meu nome é Adriana Rosas. Marina, eu queria saber, eu sou a garota da mamãe, que se você repostou. Eu queria saber, esse livro foi escrito em 2010, né? Se esse livro fosse escrito naquela época, será que a censura deixaria esse livro ser publicado? Se fosse escrito naquela época, eu não sei, porque não há nenhum aceno antirregime. Eu sei que você está conduzindo a conversa para o momento atual, mas como não há nenhum insulto à família brasileira, não há nenhum aceno de homossexualismo ou LGBTXYZ, e não há nenhuma crítica direta ao regime, eu estou só olhando. Esse livro foi escrito porque em Bogotá, que eu vou muito à Colômbia, a semana que vem vou a Medellín e fui a Barranquilla o mês passado. Em Bogotá houve uma explosão num clube e uma criança de 4 anos morreu. Foi a única pessoa que morreu. E 2 amigas minhas, uma da escola onde essa menina estudava, do pré-escolar onde ela estudava, e outra que havia sido professora dela numa biblioteca. Ela é professora e tem uma biblioteca, trabalha a leitura com criança de 12 meses até 4 anos. Trocaram cartas muito emocionadas, muito sentidas pela morte dessa criança, e uma pedindo à outra bibliografia para consolar as crianças colegas da menina e explicar a morte para essas crianças, e a outra dizendo que não havia essa bibliografia. Então eu pensei que seria muito útil escrever um livro sobre a guerra do ponto de vista de uma criança. A criança que eu fui. Por isso não há críticas, porque eu não me posicionei como adulto que sou hoje. Eu me posicionei como a criança que era. Porque eu sei que no mundo inteiro, o tempo inteiro, há guerras em curso e as crianças são as maiores vítimas. Então eu quis escrever sobre a guerra do ponto de vista de uma criança. Boa noite. Meu nome é Valéria, sou professora no município, sala de leitura. E eu gostaria de saber o seguinte, a senhora é uma das poucas escritoras que ilustra seus próprios livros. Quando foi que nasceu o desejo de escrever para crianças? O desejo de escrever para crianças nasceu durante a ditadura, que não houve. A ditadura no Brasil. Porque quem dirigia o suplemento infantil do Jornal do Brasil era Ana Arruda, que depois casou com Calado, e hoje em dia é Ana Arruda Calado. E ela tinha envolvimento com a Contra-Revolução e foi levada às masmorras. O editor-chefe, Alberto Dines, me pediu para substituir a Ana. E eu, de um dia para o outro, tinha que assumir o suplemento. Eu achei que a única posição ética era manter tudo de acordo com o que ela havia organizado, manter os mesmos colaboradores, para que ela encontrasse a casa como havia deixado, quando ela voltasse para o jornal. Mas isso me colocou alguns problemas.
E um dia eu tinha um espaço vazio e não tinha nada para botar nesse espaço. Então eu pensei, com aquela empáfia dos jovens, eu pensei, eu pego um conto muito conhecido, troco as partes desse conto, as professoras vão adorar, peço às crianças para organizarem o conto, as professoras vão me adorar, e a ilustração eu não faço. Eu vou para casa e faço. E eu escolhi A Bela Adormecida, porque tinha Disney, todo mundo conhecia A Bela Adormecida. Mas quando eu cheguei em casa e botei a máquina, o papel naquela Olivetti 22 e comecei a escrever, porque eu estava tão... Não era coisa minha, era um trabalho só profissional. Quando eu vi, eu tinha escrito outra história. E eu me vi dentro do Tesouro de Alibabá. Eu tinha escrito um conto de fada. E eu soube imediatamente que eu nunca mais ia querer sair dali. Mas eu não sabia qual era a palavra mágica. Eu tentei fazer várias vezes e nada dava certo, porque eu não sabia como eu tinha entrado. Na verdade, a palavra mágica era a liberação do inconsciente, porque eu não estava atenta, porque eu não estava com a razão ligada, com o senso crítico ligado, o inconsciente permitiu-se aflorar, pôde aflorar e escrever o conto para mim. Então, depois eu tive que fazer um trabalho para recuperar esse estado. Bom, então, satisfeitos? Ficaram alimentados? Eu fiquei bastante alimentado aqui com essa conversa toda. É sempre um prazer encontrar a Marina Colasanti nos eventos de literatura. Ela é uma das grandes batalhadoras da literatura no Brasil. Está sempre convidada, ela vai desde a festinha literária da esquina até a grande festa literária do país. Então, parabéns para ela, parabéns para a gente que esteve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Amigos há muitos anos, né? E um grande admirador dela, do Afonso Romano. Parabéns para vocês são maravilhosos. Obrigada. Bom, agora você... Parabéns a vocês que a essa hora tardia, em vez de almoçar, estão falando de literatura. Não, se alimentando de literatura, né? Alguém está com fome? Então pronto, então vocês agora têm direito de entrar numa fila de autógrafos, receber um livro de presente, os que têm 100, obviamente, e receber um autógrafo com a grande Marina Colasanti. Muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez, e até a próxima.